Bem-vindas, camaradas! Esse é o seu querido Ataque, o podcast de videogame e política de esquerda. E hoje nós vamos discutir, sem chegar a muitas respostas, sobre memória e videogames. O incêndio no Museu Nacional do Brasil, no Rio de Janeiro, levantou uma série de questões e emoções em relação à memória, a importância que a memória tem e o quanto que a gente acaba vendo a memória e o direito à memória, o direito a relembrar, ser atacado em tempos sinistros e grotescos de fascismo, pré-fascismo, protofascismo ou urfascismo, né, que estamos vivendo. Não é diferente nos videogames. Sendo reconhecido primariamente como entretenimento, ou seja, aquilo que importa um pouco para algumas coisas menos sérias, mas aquilo que é sério realmente não importa, resolvemos pensar, né, e frente também a questões como, por exemplo, a retirada das ROMs pela Nintendo, né, de grandes sites que ajudaram bastante a empresa, diga-se de passagem, e também coisas como, por exemplo, a possibilidade de retirar jogos inteiros de funcionamento quando eles são online only. Fizemos a proposta de pensar de que maneira memória é importante no videogame, para quem ela importa, para que ela importa, e de que maneira nós podemos e devemos então pensar memória dentro dessa cultura. Então é isso, fiquem com a gente e vamos lá. Para que não possamos responder nada, como sempre, né? Porque se vocês querem resposta, vocês vão num coach, vocês não ouvem no nosso podcast, na verdade. Desculpa, hoje eu estava muito afim de falar, xingar coach sem nenhum motivo, assim. Né? É o meu mote hoje, né? Temos aqui, então, Ricardo Kuraoka, né? Que é o nosso seu Madruga, hoje trabalhando com educação, mas trabalhou já com jornalismo, né? Oi, Ricardo, tudo bem? Oi, Lucas, tudo bem? Acho ótima essa apresentação, porque não parece que a gente não está falando há horas, né? Tentando arrumar todos os problemas técnicos que a gente já teve, né, nesse momento. Mais de uma hora tentando dar um jeito para poder gravar esse podcast, porque isso é amor, né? Pelos nossos ouvintes. Temos aqui também Janus, né? Formado em filosofia, escreve sobre jogos e tenta fazer alguns. Oi, Janus, como estão as coisas? Oi, Lucas, saudade. Saudade, Janus. Que coisa maravilhosa poder estar gravando de novo. Eu fico com saudade super de verdade, gente. Não é de mentira, não. E Henrique, né, que é o nosso homem em Montreal, todos sabem, né, faz jogos e está fazendo doutorado? Está fazendo, Henrique? Isso. Fazendo doutorado em jogos, não, né, sobre doutorado, inclusive, digo a vocês, não façam, né, não está valendo a pena. É super bonito, super legal ter um título no nome, né, mas o custo-benefício não está valendo. Apesar disso, como estão as coisas, Henrique? Tudo bem, vamos nessa, né? Vamos nessa, né? Tamo aí. E, né, parece meio incrível. Então, gente, pensando então memória, né, as dificuldades que temos para poder pensar memória e videogame, ou mesmo para poder chamar a atenção o quanto que isso é importante. Quem gostaria de começar falando? Eu tenho uma coisa assim que eu tava pensando, que não é que nem as introduções do Pedro, assim, né, mas uma coisa inicial, assim, né, para começar a conversa, que uma das coisas que eu fiquei pensando é meio baseado no que a Bia falou, né, a Beatriz Blanco, aquela do acho bizarro como um livro do século XIX é mais acessível que um jogo dos anos 70, né,
E eu acho que é um ótimo começo mesmo, porque eu fiquei pensando sobre por que é assim, né, um pouquinho. E aí, uma das coisas que me veio na cabeça é a questão do domínio público. E a ideia de copyright, direito autoral, né, essas coisas. Então, é interessante porque todo o videogame cai dentro do período ainda de direito autoral, né? Tipo, acho que não tem nenhum videogame que já venceu o direito autoral por tempo passado, né? Tipo, até tudo... Se tem algum videogame em domínio público, é ou por escolha autoral, né? Ou porque foi tão clonado e tão copiado e tão assim que virou por uso capião, saca? E que isso é interessante, assim, né? Tipo, a coisa de como então, assim, as formas mais antigas de videogame que a gente pode ter, desde Pong até, sei lá, Tetris que seja, né? Tipo, Tetris ainda tem uma história mais complicada ainda pelo negócio de terem, sei lá, privatizado um negócio que foi inventado pela União Soviética, né? Mas que tem um pouco isso, né? Essa coisa de ainda tem alguém que tem o direito autoral do Pong, né? Então, como que a gente faz para preservar coisas que ainda são totalmente fechadas, né? Não totalmente, mas tipo, né? E também tem aquela questão de que, tipo, tudo bem, o direito autoral em caso de jogos, o que ele tá protegendo, né? Então, aquela coisa de que o direito autoral fecha a implementação da ideia, né? Então, aquela versão de jogo de tênis que você fez, né? Mas, então, aquele Pong original tá protegido por alguém, mas esses milhões de clones já são de outras pessoas, né? Então, é uma coisa meio assim, só que como no museu, né? O museu, o que seria esse original, entre aspas, né? Preservado de alguma maneira, fica uma coisa meio nebulosa, né? Eu acho que nós temos um problema, acho que é um pouco maior, que não sei se é maior, se é decorrente um pouco disso, sabe? Que é a nossa dificuldade de ver videogame longe de um padrão de consumo, por exemplo. Né? E longe de um padrão de produto. Que é uma coisa que eu sempre tenho dito, assim. Acho que o videogame, hoje, se fosse me perguntar qual é a principal necessidade do videogame, da cultura do videogame, eu diria que a gente precisa de eu diria que o problema do videogame hoje é léxico. Entende? Nós temos poucas palavras para poder nos referir a videogames que não passem por uma compreensão de mercado. Como é que a gente vai falar, por exemplo, de comunidade, de videogame comunitário? Aí as pessoas vão falar, tá, público-alvo. Entende? Não é isso que eu tô falando. Né? Eu lembro que eu questionei muito isso quando eu fui num... como é que é o nome? No Paim, né? Aqui em Porto Alegre Indie Games, eles querem chamar de PEN, mas eu chamo de Paim, né? Que eles disseram, não, porque quando vai pensar o produto, eu disse, cara, tu falou produto, tu já me perdeu, entende? Assim, porque é isso, a única possibilidade de memória, quando a gente fala de consumo, né, é o retrô, e é a onda retrô, que a gente sabe que tem problemas gigantescos, né, em questão, tanto como produto mesmo, né, bom, a Nintendo retira então as ROMs dela, né, para poder revender o jogo dela, né, quando na verdade essas ROMs foram o que fizeram com que os jogos dela fossem realmente reconhecidos. Eu sempre lembro do exemplo do Earthbound, por exemplo, né? Quem é que jogou Earthbound quando ele saiu? Ninguém, porra. Aquele jogo é completamente maluco. Ele não faria nenhum sentido para pessoas com 12, 13, 14 anos na época. Entende? Ainda mais para nós, que não sabia, né, com 14 anos não tinha um inglês bom, não ia entender né, a ironia que o Earthbound traz, por exemplo, no texto dele. Então é muito sinistro uma grande empresa ganhar com um trabalho não remunerado dos seus fãs e depois retirar a possibilidade de acesso deles. Então é muito interessante isso, porque eu acho que o grande problema hoje, né, eu acho que tem uma coincidência e um paralelo interessante para pensar com um museu, né? Por que o museu brasileiro pegou fogo? Porque ele não consegue ser visto como produto. E o videogame, por que é tão difícil não ter uma questão de memória? Porque é difícil não ver ele como produto.
Então, no momento em que tudo tem que virar commodity e a única possibilidade de memória de memória no videogame, no produto, é virar uma commodity, aí eu acho que a gente tem uma problemática poder enxergar o videogame enquanto construto de história. Eu acho bem legal isso que você colocou, porque é uma coisa meio, me lembra muito o Mickey Mouse. Tipo, o Mickey Mouse é essa instituição zumbi, assim, né, que tá aí, tipo, sabe-se lá quanto tempo, mas aí tem aquela coisa de que cada vez que o direito autoral do Mickey Mouse vai vencer, e aí como que você vai fazer para ter o Mickey Mouse como produto exclusivo, né, de venda apenas licenciada e tal, né, se isso daí vence, né? E aí, toda vez que vai vencer, a Disney pega e tipo, inunda o sistema político americano de dinheiro de lobby para criar uma nova extensão da lei, né? Algum buraquinho na lei para fazer isso ser guardado, e aí fica essa coisa assim que o Mickey Mouse é um produto faz mais de um século, um produto exclusivo de uma única instituição que é a Disney, assim, né? Aí você não tem como quebrar esse domínio da visão produto, né? Tu pode fazer uma paródia, né? Tu pode fazer, sei lá, o Nickel Náusea, né? Então, e é interessante isso, né? Porque eu tava vendo um vídeo maravilhoso da Lindsay Ellis, né? E a Lindsay Ellis diz que é tão potente essa possibilidade da Disney de ter o produto que eles conseguem construir as críticas ao produto em um produto, né? Que é o que a Disney tem feito agora quando ela, por exemplo, refaz a Bela e a Fera com o tema feminista, né? Ou refaz contos de fada aonde as pessoas dizem assim, que tu conheceu ele ontem e vai casar? Tu tem merda na cabeça, filha, sabe? Assim, então, o quanto que eles conseguem transformar a própria essa possibilidade de tu ter um produto na tua mão enquanto grande empresa é a possibilidade de transformar as próprias críticas em commodities daquele produto. Então, acho que pensar como é que isso acontece no videogame ia ser legal também, né? Eu trouxe um exemplo para falar, é um estudo de caso que eu me lembrei, que é o site Home of the Underdogs. É um site de abandonware, é um site de jogos que não estavam mais sendo comercializados, nem não estavam sendo mais publicados. O site começou em 1998 e é muito curioso. Foi uma moça, uma tailandesa, que nasceu em Bangkok, estava fazendo bacharel em economia na Harvard, fez bacharel em economia na Harvard, estava fazendo MBA em finanças na Universidade de Nova York, a Sarinê Achawanundakum, um nome meio difícil de pronunciar. Ela fez esse site sozinha. Esse site foi extremamente importante para manter a memória dos jogos abandonados durante de 1998 até 2009. O site foi muito acessado e reconhecidamente teve um impacto importante. O Chris Calford falou dele, saiu na Escapist, na Kotaku, nas principais publicações de videogame, a importância desse site. E eu achei incrível que ela fez 5.000 reviews dos jogos. Ela não só estava disponibilizando esses jogos antigos para as pessoas baixarem, mas ela estava fazendo uma descrição muito boa, que foi o que me atraiu, e eu fiquei muitos anos escavando e destrinchando esse site. E é incrível as descrições que ela fazia dos jogos, porque ela não estava fazendo um simples review de um produto, exatamente essa ideia. Tanto que foi no Home of the Underdogs que saiu o Manifesto Scratchware, que é aquele manifesto contra a indústria dos jogos, né? Então, é um site incrível. É uma coisa mais próxima de um projeto Gutenberg para jogos que a gente tem. E eu posso falar mais coisas aí sobre esse site. Ele retornou agora online em 2014. É isso, eu só queria trazer esse exemplo. Tem uma coisa legal aí que você mencionou, que além do negócio de ter o jogo lá, tem o texto sobre o jogo, tem a curadoria em cima do jogo, né? Isso é bem legal, isso é exatamente. Eu peguei um exemplo aqui, peguei vários links para
para postar depois nas referências, né? Um exemplo aqui é o Ultima 4, um dos meus jogos favoritos, que é um dos jogos favoritos da Sarinê também, mas as descrições, os textos que ela escrevia não eram muito longos, mas tinham sempre uma preocupação de entender qual o lugar histórico daquele jogo, né? O que ele, o legado, o que foi, no que o criador se inspirou, onde é que aquele jogo se encontra. E ela colocava uns jogos ruins também. Né? Ela colocava uns jogos que ela não gostava também, mas que ela achava importante preservar. Mas eu achei incrível. Ela colocou de 2 a 3 jogos por dia, de 98 até 2004. De 98 a 2004, ela fez review de 5.000 jogos, sozinha. Uns 2 a 3 jogos por dia. E cada texto um mais incrível que o outro. Ela foi expulsa? Então, esse é um detalhe interessante. Esse é um detalhe interessante. Ela recebeu, numa entrevista que eu li com ela disse que ela recebia vários e-mails de pessoas agradecendo, inclusive dos próprios criadores do jogo, dizendo o quanto foi importante aquilo para trazer novos jogadores para o jogo. Muitos daqueles jogos trouxeram tantos novos jogadores que as empresas resolveram voltar a vender, né? Os advogados entraram em contato com ela falando para ela parar, para ela tirar o jogo de lá. Então então, ao mesmo tempo que ela recebia elogio dos criadores dos jogos, ela recebeu perseguição dos advogados das empresas. E isso é muito ilustrativo do problema, né? Eu acho que uma coisa que acho que a nossa geração que ficou tão acostumada a pegar esses conteúdos na internet, a pegar os arquivos, baixar ROM, baixar vídeo, né? Essa impressão de que a internet, que nada vai acabar na internet, né? Que as coisas, uma hora você vai achar que as coisas são derrubadas, mas são erguidas em algum momento. E eu não sei se isso é tão verdade assim, né? Eu acho que existe esse pensamento de que, sabe, sempre vai ter esse conteúdo na internet. Talvez, eu acho que não. Acho que às vezes não vai ter, às vezes vai ser tirado. Sobre a Nintendo ainda, eu não sei se vocês viram sobre a série Metroid, quando ela fez 30 anos, a Nintendo meio que não fez nada pra falar sobre a série, mas um fã, ele lançou um jogo que ele produziu durante 10 anos, junto com outros artistas, que era um remake do Metroid 2. E ele fez um jogo inteiro, assim, praticamente um jogo como se fosse a Nintendo fazendo, de graça, porque para mostrar o amor pela série, para mostrar pra Nintendo que as pessoas queriam jogar esse jogo, queriam jogar mais jogos de Metroid. E durou um dia o jogo. A Nintendo foi lá e já mandou a cartinha simpática pra ele. E ele tirou de boa, falou que não, tudo bem, eu entendo o lado dela, tal. Você recebeu o processinho. Um ano depois, ela anunciou... Eu posso estar confundindo as datas, mas acho que foi um ano depois ela anunciou que ela fez o próprio remake desse próprio jogo. Que talvez já tivesse nos planos, não sei. Mas, assim, esse jogo talvez você ache por aí, mas com um dia de lançamento, não sei, sabe? Não sei se foi perdido para sempre. E quem protege esse jogo, se ele não deveria ter existido, né? Segundo todas essas regras. E outro jogo na mesma época fizeram um jogo do Pokémon também de fã, que também foi produzido por 9 anos, e que o cara... Ele próprio tirou o jogo porque ele viu o que aconteceu com o jogo do Metroid e falou, acho que a Nintendo não tá afim de jogos de fãs por aí, que vão ajudar a preservar a memória, vão ajudar a mostrar o conteúdo para novas pessoas, mas eles não querem isso.
É claro que Pokémon ninguém precisa mostrar pra gente nova o que é Pokémon, porque eles sabem. Eles devoram isso um monte. Mas me faz pensar o quanto a gente acha que tá tudo bem, né? Tudo bem, tudo vai durar na internet, né? Tudo existe pra sempre e nem sempre é assim, né? As coisas podem ser derrubadas, podem sumir na internet e sumir da internet acho que às vezes é mais definitivo do que sumir no físico, porque assim, o físico ainda tem evidências daquilo que sumiu, né? Você queima, mas tem um pó, tem alguma coisa. No digital, às vezes você apaga e não sobra nada, né? Não tem. Se você conseguir apagar tudo, apagou. É meio que uma alienação do trabalho digital. Ou uma alienação digital do trabalho. Porque as pessoas acham que vai estar lá, se você procurar vai estar lá, mas elas não pensam no trabalho que deu para botar lá, das pessoas que dedicaram, como a Sarinê dedicou anos colocando esse tanto de jogo lá, e foi um trabalho incrível, pelo qual ela mal é reconhecida. E assim como ela, várias outras pessoas aí, essas coisas só se tornam disponíveis por causa de fãs, por causa de pessoas que não estão recebendo nada, estão gastando dinheiro delas com isso. Então, volto novamente a dizer algo que, né, já falei, na verdade está escrito, é mais um texto meu. O amor é um problema, né? O amor pelo videogame é uma merda. Ninguém ganha porra nenhuma com isso. É uma indústria milionária, né? As pessoas que mais amam o videogame são as que mais trabalham para ele de graça. E aí tu vai fazer isso, sabe? Porque tu tem que amar de uma maneira incondicional para tu fazer uma coisa por 10 anos, colocar lá, passar um dia a empresa de merda que não fez nada pelo jogo, derrubar e tu dizer, eu entendo eles. Eu entendo eles a cabeça do meu pau, sabe? Eu entendo eles porra nenhuma. Como eu entendo eles? Então, essa coisa do amor, ela é muito problemática, porque aí, né, aí vai me baixar o Adorno. Eu tô cada dia mais Adorno, né? O amor só vai foder e vai fazer com que tu trabalhe mais de graça, entende? Mais tempo. A gente não pode achar que trabalho tem que ser pelo amor, né? Assim, a gente devia estar exigindo que essas empresas fizessem essa parte de curadoria e de memória, né? Inclusive, eu ia falar de um cara que eu gosto bastante, que é de um canal chamado Accursed Farms no YouTube, né? Ele é um desses caras que faz reviews e tal, mas como ele faz reviews muito longos, e eu gosto de gente que fala bastante, né? Ele faz reviews, sei lá, de 40 minutos, entende? Assim, de jogos. E de jogos completamente randômicos. E aí ele vai atrás dos caras que fizeram os jogos, então é bem interessante. E ele é um cara que ele defende muito essa coisa da memória digital. Ele tem 2 ou 3 vídeos sobre ele cobrindo jogos que são online only, né? Todos da Electronic Arts. No dia anterior que a Electronic Arts ia tirar ele do ar. Assim, tipo, ele dizendo, olha, essas são as últimas imagens que vocês vão ver de um trabalho gigantesco de anos de muitas pessoas. E é bem interessante. E aí ele começa a pedir para as pessoas mandarem cartas para o Electronic Arts, dizendo que eles não têm esse direito de destruir jogos, né? De que essa ideia de que tu compra o jogo, na verdade tu comprou um acesso ao jogo, é uma ideia de uma desgraça total e completa, entende? Assim, né? Como é que tu compra um jogo e daqui a pouco tu não tem mais acesso a ele? Né? Isso é, do ponto de vista de mercado, é uma sacanagem, entende? Ainda mais de memória, né? Só que aí o amor das pessoas pelos jogos faz com que elas tenham um amor pelas empresas, o que é mais absurdo, mas, né, assim, completamente dentro da lógica do capitalismo tardio. Mas é muito interessante o trabalho desse cara, que eu não vou lembrar o nome dele agora, mas Accursed Farms, o nome do canal dele na internet, que ele faz isso, né? Ele diz, olha, ele faz, na verdade, uma lista, e de tempos em tempos ele posta um vídeo, que são listas dele dizendo, olha, esses jogos aqui estão para acabar, entende? Assim, vão atrás das empresas, exijam os direitos de vocês. Né? Ele é super mainstream e tal, entende que o videogame é um negócio, não acho que isso seja um problema, mas ele diz, olha, vão lá e exijam o direito de vocês de manter esses jogos. E vocês pagaram pelo acesso. Vocês pagaram para que ele continue existindo. Então, eu ia só falar que me parece inevitável, se a civilização continuar existindo, se o aquecimento global não destruir a gente.
em breve, me parece inevitável que se crie isso, né? Curso de formação para curadoria em jogos digitais e investimento em museus digitais e tudo mais. Toda essa estrutura, ela, em algum momento, ela vai ter que ser construída. Eu não sei se falta visão dos caras com dinheiro, não sei se falta visão ou se eles já sacaram que o mundo não vai durar mesmo, vai acabar, vai todo morrer, foda-se, isso não importa. Fico em dúvida mesmo, porque me parece uma coisa tão básica. Eu acho que hoje é o momento que as empresas elas estão muito tentando lucrar com a nostalgia, né? Então você vê como as empresas elas estão refazendo jogos antigos, então a Nintendo vende o NES Classic lá, que custa não sei quanto, e são uns jogos que eram vendidos em 1986, sabe? E vendido como uma coisa nova. Então eles têm um interesse em meio que preservar essas coisas, mas através dessa barreira de pagamento. E assim, é tudo potencial, é tudo lucro potencial nessas coisas. Uma vez eu lembro que um amigo meu queria jogar um jogo da Steam comigo, e eu não costumava jogar jogo online, mas eu falei, tá bom, eu vou procurar e comprar o jogo que você quer que eu jogue, né? Ele falou, esse jogo aqui. Eu fui ver, a versão que ele tinha era uma versão antiga, e daí quando eles resolveram lançar uma versão nova, eles tiraram da loja a versão antiga, ninguém mais consegue comprar aquela versão, só existe a nova, e a nova ele não consegue jogar com a antiga. E isso acontece com muitos jogos digitalmente. Então, o BioShock, por exemplo, que eu acho que você não consegue mais comprar o antigo porque eles refizeram, agora tem gráficos melhores, e o antigo não dá mais para comprar. Existe, acho que todas essas lembranças, essas memórias, sejam elas muito mais antigas, como os jogos do Nintendinho, ou seja, mais novas, como os jogos de 10, 20 anos atrás, elas estão protegidas por esse potencial lucro. Agora até a Sony está lançando o PlayStation, que vai rodar aqueles jogos lá de PlayStation, que as pessoas vão falar que são os melhores jogos do mundo, e vender pelo preço lá de não sei quantos dólares, por um preço de um videogame novo, porque é isso, né? Você tem potencial de venda em toda essa memória, e se disponibilizar de graça, você não está dando valor para aquilo que a gente está querendo mostrar como produto, né? Tem uma coisa aí que eu acho interessante, que é essa coisa desse potencial lucro, né? Que, por isso que biblioteca é uma coisa tão incrível, né? Biblioteca, eu acho que eu gosto mais da ideia de biblioteca do que da ideia de museu, porque o museu ele ainda tem aquela coisa meio do canon, né? Aquela coisa, isso daqui são as obras que vocês realmente têm que, né, ver, e são... Tem uma biblioteca também, né? Os museus são tudo de banco. Os museus são tudo de banco. E quantos bancos tem uma biblioteca? Não são muitos. Né? Então. E aí, biblioteca... Biblioteca 2, museu 0. Então. Aí, biblioteca tem aquela coisa, assim, de... tem o que as pessoas querem ler, de certa forma, assim, ou deveria ter, assim, uma abordagem bem ampla do que incluir lá dentro, né? E eu acho que tem a coisa, assim, a biblioteca existe pelo acesso, né? Pelo usar aquilo, pelo reviver daquele material e tal. E todas essas coisas que a gente meio que tocou falando hoje, a coisa de preparar um comentário, preparar uma curadoria, cuidado, preservar daquele material, né? Eu sou filho de bibliotecária, né? E a minha mãe lá, sempre conversando com ela, assim, ela falando dos processos que tem que passar o livro e bombardear o negócio com energia nuclear para matar as traças, e literalmente isso acontece. E aí, tipo, todo esse trabalho que assim, a gente enxerga como válido pro livro, né? E assim, é incrível. Acho que talvez uma das coisas que a gente devesse estudar para conseguir imaginar
como preservar os jogos, seja, como que alguém conseguiu convencer as pessoas de que biblioteca era de boa, sabe? Como que isso ainda existe sob o capitalismo, sabe? Porque a ideia de que você pode ter um monte de livro guardado num lugar e que você pode ir lá e tirar de graça, que é isso, sabe? Tipo, um glitch no sistema, né, de certa forma. E meio que é uma coisa... Então, assim, eu acho legal também pensar a coisa dessas transcrições que tem que rolar, né? Tipo, porque as empresas estão fazendo isso. Se os fãs fizeram, né, e fazem, as empresas sacaram por essa ideia do potencial lucro, de que dá para elas mesmas fazerem e vão atrair mais atenção, porque elas têm grana para fazer divulgação e tal, não sei o quê. Mas eu fico pensando o que é o processo, então, para preservar essas coisas, né? No caso de um jogo como serviço, que a gente estava falando, seria tipo a gente conseguir de alguma forma criar servidores paralelos que vão conseguir manter aquele negócio rodando e financiar isso de alguma forma. No caso de um jogo como um jogo single player, né, que não precise de servidores, aí o negócio é tipo, eu preservar o hardware em que aquilo apareceu inicialmente, que é a abordagem que alguns lugares fazem. Então tem um museu do computador, do jogo de computador em Berlim, né, que eu visitei quando eu estava lá na Dinamarca, e eles têm isso, assim, eles têm o hardware de época, que eles ficam mantendo, funcionando, sabe-se lá como, e os jogos lá, e aí tipo, é meio que, isso é como a gente preserva o jogo digital, a gente mantém o hardware dele todo funcionando como ele deveria ser, entre aspas, né? E aí, mas fora desse contexto, né, o que seria essa preservação? Seria então a gente pegar e vamos fazer o nosso clone, abrir o código disso, imprimir essa listagem, transcrever ela em argila, esconder embaixo de algum lugar, assim. Tipo, de certa forma, às vezes dá vontade de pegar e fazer um negócio desse, assim, né? Você falar, poxa, Tetris é uma conquista da humanidade, a gente tem que esconder isso num formato que se preserve um pouco melhor, sabe? Mas também eu acho legal porque, tipo, tem a coisa de que é uma transcrição, é que nem esse trabalho é um trabalho meio de monge copista, né? Aquela coisa meio sentar lá e fazer, né? Copiar a vírgula, copiar cada caractere, né? Coisa meio... E que isso é um trabalho que hoje a gente imagina, tipo, alguma coisa coletiva para trabalhar isso, ou sei lá, né? A gente não vai ser muito difícil escapar desse potencial lucro e também desse determinismo tecnológico, assim, onde você, tipo, fica amarrado pelo suporte, né? Porque uma coisa que nem o projeto Gutenberg lá, né, que o Janus mencionou aí de livro, né? Uma das coisas que eu acho mais legal daquele negócio é que, você consegue baixar um livro lá, daqueles livros antiquíssimo, assim, e tal, não sei o que, você baixa aquilo .txt, sabe? Tipo, aí você tem, assim, um livro de 2.000 páginas num arquivo no teu bloco de notas, assim, sabe? O negócio é menor do que um GIF de gatinho, sabe? É uma coisa, assim, de pegar e falar, porra, meu, você consegue manter nessa transcrição, nesse salto, assim, né? Você fez ele ser possível de circular de uma outra forma, né? E de certa forma, sei lá, né? Aquela coisa de como que a gente consegue imaginar isso para os jogos que estão agora? Como que alguém vai preservar, sei lá, Fortnite, sabe? Vai ser os vídeos de YouTube que vão ficar guardados de alguma forma? Vão ser, sabe? É meio difícil imaginar isso, assim. Sem entrar numa visão meio distópica das coisas. Eu acho que as pessoas elas não se sentem pertencentes dos jogos, assim. Talvez a gente já esteja numa época em que essa coisa de licença tá tão forte que as pessoas realmente não se sentem mais que elas têm certa relação com aquele jogo talvez tenha feito parte da minha história ou parte da história das pessoas com quem eu convivo, e de certa forma ele faz parte da minha vida e é meu dever, assim, não dever, talvez eu possa querer preservar e não preciso me sentir errado por isso, né?
Eu acho que falta um pouco disso, de perceber que a apropriação de certas histórias, e nesse caso de jogos, ela não pode entrar nesse caráter sempre como vocês falaram do cara do Metroid, de aceitar, não, sabe, eu tô errado em que me apropriar disso, eu tô errado em achar que isso é importante pra mim, faz parte da minha vida e que eu vou usar. Eu acho que essa mentalidade talvez é uma coisa que faça diferença na questão do livro, talvez, porque livro é a história do conto que você vai contar de uma outra maneira. Existe mais propriedade de você se apropriar de certos discursos de livros, e você criar alguma coisa própria, ou você reproduzir de outras maneiras. Eu acho que tem essa diferença. Não sei se eu consigo explicar bem. Eu acho que sim. Mas é que eu acho também que o videogame tem uma coisa engraçada em relação à memória, que ela é uma memória afetiva, mas é um afeto que parece que vem do nada e ele é singular, entende? Por mais que tu tenha, por exemplo, e tu não consegue se deslocar desse afeto. Acho que eu tenho visto muito o Vladimir Safatli falando, gente, então por isso que eu tô falando tanto de afeto hoje. Mas por que eu digo isso? Né? Porque parece, por exemplo, qual é que é a grande questão da memória hoje, né? São as pessoas discutindo até hoje, gente discutindo até hoje, dentro de 30 anos, 40 anos, discutindo se Super Nintendo ou Mega Drive era melhor. Tipo, até hoje. Sabe, assim, isso é de uma... Olha, eu não sei nem como chamar isso, entende? Assim, é de uma imbecilidade, de uma pobreza, né? É de uma pobreza intelectual monstruosa, entende? Então, assim, e não enxergar, por exemplo, o quanto que, enfim, né? Isso foi importante para cada um, ok? Mas a gente pode manter essa memória, pode brigar para essa memória continuar, mas ao mesmo tempo a gente não precisa manter o mesmo sentimento de antigamente, que é o grande problema da onda retrô, por exemplo, e da memória vista como commodity, né? Porque ela é uma coisa que ela tem que te deixar se sentindo exatamente como naquela vez. Parece um papo meio assim, virgem romântico, né? Assim, se sentir como na primeira vez, assim, parece uma coisa, sabe? E então é tão cafona quanto, eu acho, sinceramente, assim. Porque eu acho que tem um pouco isso, né? O momento em que tu constrói memória como simplesmente a maneira como tu te sentiu e tu tem que te sentir igual, tu apaga a relação disso com uma cultura maior, como faz o livro, né? Porque o livro tem isso, assim, o livro tem aquilo de dizer, bom, o melhor livro da tua vida é aquele que tu lê várias vezes e cada vez que tu lê ele te traz um sentimento diferente, né? O livro te reconhece como um ser que cresce. E o videogame parece que a gente vai atrás do videogame para se sentir como se sentiu quando jogou da outra vez, né? E as pessoas têm exatamente essa proposta. Então acho que é interessante como no momento em que toda a questão da memória no videogame vira uma memória afetiva, né, de querer alcançar aquilo que tu sentiu pela primeira vez, e eu vou poupar vocês porque eu podia falar sobre psicanálise e isso durante 40 minutos, né, porque parece uma coisa meio... Parece uma coisa muito do rango, né, da... fixação, né? Isso, não só fixação, mas bom, toda a psicanálise é sobre tu querer voltar a um estágio, a um prazer anterior a qual tu nunca mais pode sentir, e tu acabar com toda a tua vida por causa disso. Mas no momento em que enfim, por isso que eu gosto de psicanálise, é uma coisa meio deprimente, depressiva, e disso todo mundo tá na merda, entende? Vamos fazer o que dá, entende? Eu acho isso tão renovador, sabe? É o oposto do coaching. Falou mal do coaching de novo. Mas eu queria dizer, no momento em que tu faz isso, tu apaga a possibilidade de crescer, a possibilidade de viver videogame como uma esfera que fala de uma realidade maior, e tu apaga o trabalho que as pessoas têm para manter essa história no videogame.
né? Porque tu transforma essa questão da memória simplesmente como algo que é afetivo e serve para te lembrar, né, aquilo antes. E fugir da realidade, claro, que esse é o centro do videogame, da fantasia do videogame, né? Não sei se eu tirei completamente o que vocês estavam falando, né? Mas... Não, o que eu queria comentar um caso, assim, que é que eu tenho um jogo que virou Abandonware. Tipo, um jogo meu que virou Abandonware. Que é um. E aí eu tava. É, isso aí, é nóis. Aí mas é um negócio assim engraçado, meu, quando você vai percebendo que teu jogo tá virando Abandonware, sabe? Porque você vai lá e você vai pensando, né, pô, legal, tá lá o jogo, as pessoas podem baixar e jogar. Aí dá um tempo, você começa a ver umas notícias, Flash não vai rodar mais em lugar nenhum. Aí você, pô, aquele jogo era feito em Flash, né? Tudo bem, né? Ninguém vai jogar mais esse negócio. Aí quando de repente aparece alguém falando assim, pô, o jogo não tá funcionando mais, e você, caramba, meu, tem alguém jogando esse negócio. Aí, só que assim, eu fui procurar, eu nem sei onde tá o código desse jogo, sabe? Tipo, eu nem sei mais se as ferramentas que eu usei pra compilar o jogo existem, sabe? Tipo, o processo para ir atrás disso e para fazer isso funcionar é uma tremenda trabalheira, assim, tipo, eu com certeza ia ficar, pô, fácil, assim, centenas de horas mexendo nisso para conseguir fazer o jogo funcionar de novo, sabe? Então, é, fica uma coisa assim, e, pô, eu tô falando de um jogo que eu soltei no mundo em 2013, sabe? Uma coisa assim, tudo bem, talvez eu já estivesse usando uma tecnologia meio velha, assim, mas e eu fico pensando, é, é legal pegar o jogo para jogar agora, eu consegui fazer ele rodar aqui em casa, por exemplo, e olhar ele e falar, o que eu tava pensando quando eu fiz esse jogo, sabe? Tipo, uma coisa meio... E o que uma pessoa que vai jogar esse jogo agora vai tirar disso, assim, sabe? Então, eu não sei, assim, eu fico pensando numa coisa meio... Como que uma história muda quando você conta ela em momentos diferentes, sabe? E Uhum. quando a gente, como pessoas que fazem coisas, encontra essas coisas antigas, assim, né? Como dá um pouco essa sensação, sabe? Não é a memória de, como era esse jogo quando eu joguei e fiz ele lá atrás, sabe? Mas é uma coisa assim de, nossa, o que é esse artefato, essa coisa esquisita, sabe? Me fez lembrar isso. Recentemente eu tava. Meu namorado ele perguntou pra mim sobre alguns jogos que ele podia passar pra turma dele, né? Por causa de um curso que ele tá dando. E eu tinha pensado no Dysphoria da Anna Entropy, né? Uhum. E eu falei, talvez esse seja bom, vou lá ver nas páginas dela onde tá. E eu não achei, né? E procurei no Witcher dela, não achei. E eu sonhei que existia esse jogo, não é possível. É, e, daí, e daí eu meio que fui entendendo que ela. Pelo que eu entendi, ela meio que não. Não sei se não se identificava mais com aquele jogo, talvez não tinha mudado a percepção dela pelo jogo, então ela decidiu não disponibilizar mais, né? Pelo que eu Não tá entendi, mais, né? não tá mais disponível, porque ela botou num paywall antes, né? Sim, mas eu fui ver se tava atrás do paywall, eu não achei. Mas ela até falou isso, que tava no paywall porque ela não acreditava mais no jogo mesmo, assim. E eu fui ver se dava pra comprar e eu não achei pra comprar também. Eu fui achar num desses sites de jogo em flash que pegou e copiou e disponibilizou de novo, né? E isso que você falou me fez pensar muito como não só para grandes empresas existe às vezes não é difícil você conseguir preservar, mas também para esses jogos que são mais pessoais e são feitos também não com esse intuito de produto, às vezes eles são um pouco passageiros, né? Então esse site pegou. Porque não culpando ela, se ela tem toda. Se ela acha que não quer mais distribuir, ela não distribui. Mas É, assim.
tem dificuldade. Eu penso, será que ela tem? Bom, desculpa, pode continuar. Eu vou falar um pouco disso depois. Sim, mas daí esse site, por sorte, foi lá e tinha pegado esse jogo pra distribuir. E um dia se esse site, sei lá, sair, o cara decidir não disponibilizar mais, esse jogo vai sumir pra sempre e não é. Acho que a gente, acho que todo mundo aqui já criou algum jogo que talvez esteja nesse ramo assim. Talvez a gente precise investir nisso a cada não sei quantos anos para preservar isso e não tá na nossa cabeça de daqui a 5 anos será que eu vou ligar para preservar esse jogo porque será que ele ainda faz sentido para mim? Então acho que tem questões em grandes empresas, mas tem questões também em pequenos desenvolvedores que não estão nessa lógica mercadológica também. Pois porque a Entropy ainda tirou, né, o Dysphoria. A Merit Kupas, que era bem reconhecida, né, na cena indie queer, criou o Lean, né, o Lean super conhecido. Tirou todos os jogos dela. Ela puxou o plug. Assim. Ela disse que ela não acredita mais em videogame e puxou o plug, tirou todos os jogos do ar. Assim. O Lean ainda é encontrável em alguns lugares, mas os outros jogos dela não. Entende? Então, por exemplo, o que se escreveu sobre esses jogos é o que restou desses jogos. Assim, né? Ainda que os jogos dela o pessoal escrevia bastante, então tem bastante coisa que tu possa encontrar, por exemplo. Né? Eu estou escrevendo um artigo agora que inclui um jogo dela, né? E não é mais um jogo possível de ser encontrado. Então, eu sei que é meio malvado, e ainda mais malvado pegando o pessoal queer dos Estados Unidos, aonde se mantém uma série de discussões super violentas falando de você tem que pensar na comunidade, né? Todo o centro, por exemplo, de discussão deles sobre trabalho de gratuito é coisa da comunidade, né? Tu tem que te expressar pela tua comunidade, entende? Tu tem que fazer jogos pela tua comunidade. Mas ainda assim tem um pouco de razão, sabe? Porque se a gente toma os jogos como um processo coletivo e cultural, no momento em que tu diz, não, eu fiz esse jogo, vou puxar o plug, tu tá levando um monte de coisa junto. Tu tá levando um monte de gente junto. Tu tá levando... No momento que tu vai pensar game design comunitário, a tua ética tem que ser outra, né? A tua ética tem que ser pensar que tu não fez aquele jogo sozinho. Tu produziu aquele jogo por um lado, ok. Né? Mas por outro lado, tem toda uma série de pessoas que circularam, e de práticas e de comunidades que circulavam em volta daquele jogo, né? Isso é uma pergunta interessante. Vocês acham que existe uma diferença entre tu puxar o plug de um jogo quando tu é uma empresa e quando tu é um desenvolvedor independente, por exemplo, numa questão ética? Assim? Não sei, viu? Porque acho que o diferencial de poder é tão grande, fica uma coisa... Tipo, o controle que a gente tem sobre canais de distribuição sendo uma pessoa fazendo o jogo na internet, assim, né? É muito pequeno, sabe? Tipo, se eu quisesse tirar o Bonsai lá, esse jogo que eu tô falando da internet, eu ia ter que, tipo, dar algum jeito de derrubar 10 sites pirata russo, sabe? Que copiaram o Flash e tá rodando por aí, sei lá, meu, sabe? Tipo, não tem nem o que, né? E de certa forma... Eu acho que existe um outro lado dessa questão do jogo ser feito como um processo coletivo e social, que não é só da pessoa que criou aquele jogo, mas também tem a coisa que se as consequências de ter criado aquele jogo estão caindo na cabeça de uma única pessoa, né? E isso principalmente no caso assim de coisas que nem campanhas de ódio e perseguição, né? Aí fica uma coisa, como que é o direito ao esquecimento, né? Tipo, como que essa pessoa, a comunidade também está, sabe? Acho que essa é um pouco a pergunta, assim, né? Isso tem que funcionar dos dois lados. Acho que essa relação ética de essa criação ser um processo comunitário, também, de certa forma, a proteção e o cuidado com as pessoas que criaram também tem que ser um processo comunitário, né? E, infelizmente, meio que não é assim, né? Tipo, as histórias e situações, assim, e é uma discussão super recente, assim, a coisa de, tipo, como lidar como proteger uma comunidade marginalizada
do abuso, né? Então, enfim, é uma coisa meio... Esse esquecimento pode ter outros efeitos, né? Não sei. Agora, empresa grande podia ter um negócio que nem aquele depósito de biblioteca, né? Depósito obrigatório, né? Tipo, olha, você vai ter que deixar um hardware que roda o seu jogo para fins de preservação lá na Biblioteca Nacional. A única coisa que tem que torcer para a Biblioteca Nacional também não pegar fogo, né? O que tu pode fazer também é obrigar as pessoas a, sei lá, deixar o código-fonte do jogo. Né? Tu é obrigado a deixar o código-fonte se for desativar um jogo ou se ele não for mais disponível. Então aí quem se interessa vai atrás do código-fonte, remonta, né? Porque tem gente tendo que fazer engenharia reversa de jogo para poder funcionar, sabe? É um absurdo. É o monge copista, assim. Tipo, é a galera fazendo a transcrição ali, né? Sim, exato. Mas talvez seja interessante a gente pensar. Pode ser uma pergunta meio óbvia, né? Mas por que será que ainda é tão difícil a gente fazer as empresas entenderem a necessidade da manutenção da memória? Assim? Se é uma coisa que dá dinheiro, se é uma coisa que tem gente interessada, se é uma coisa que dá mão de obra gratuita para eles, entende? Por que eles ainda não entendem? Por que a Nintendo não entende, por exemplo, o peso que os ROMs... Eu uso principalmente o Earthbound como exemplo, porque, né, é um jogo que ninguém conhecia e hoje ele entrou no Super Nintendo Mini, entende? Então, assim, é reconhecido como um dos grandes jogos, né, do Super Nintendo, que na época ninguém jogou, não vendeu quase nada, tá? Até porque a campanha de marketing deles foi absurda, porque não tinha como fazer um marketing para aquele jogo. É falta de visão, né? Simplesmente não dá dinheiro mesmo, é parte da cultura do videogame que não consegue compreender uma relação cultural maior. O que vocês acham? Eu acho que... Eu sempre penso muito nisso, como o videogame é uma coisa muito nova. Por exemplo, eu sempre penso que é muito estranho eu lembrar que Miyamoto é uma pessoa viva, sabe? Sendo que, tipo, ele tava teve um papel importante nessa coisa do videogame no console doméstico e na criação de alguns jogos que influenciaram a produção de outros jogos, de narrativa e tudo mais. Esse cara ainda tá vivo, sabe? Eu acho que é muito difícil você pensar na preservação da memória quando as próprias pessoas que talvez na visão dessa empresa criaram esse material, elas ainda estão vivas. Eu acho que a partir do momento que Miyamoto morrer, talvez eles comecem a pensar um pouco nisso, assim. Hashtag morre Miyamoto, é isso? Eu sou o Pedro Paiva dessa edição. Pedro Paiva curtiu isso. Mas é bizarro mesmo. Eu fico impressionado que, por exemplo, o criador do Tetris tem o quê? 60 anos, entende? Sabe? Que é uma coisa que... É como se, sei lá, o Da Vinci tivesse trabalhando numa empresinha, sabe? Eu acho que tem um elemento também que eu acho que tem a ver com isso, por que as empresas estão nem aí com memória, que é meio que a coisa do segredo industrial, assim, né? E os caras, ainda essa ideia de... essa necessidade de manter tudo em segredo e os né, tipo NDA, né, aqueles contratos de sigilo e não sei o que, isso é muito forte, né, e eu acho que deve ter muitos contratos de sigilo de, sei lá, 20 anos atrás, que como os termos são normalmente bem drásticos, assim, sabe, ainda devem estar valendo. Sabe, tipo, umas coisas assim, você não pode comentar o que você fez em 1997 quando você fez esse jogo com a gente, tá bom? Sabe, tipo, acho que isso também entra na equação, assim, sabe? Eu acho que o rolê é o que o Lucas falou mesmo, essa mentalidade de ver o jogo como só um produto. Acho que eles fizeram as contas e falaram assim, não vale a pena, vale mais a pena você fazer uma coisa nova aqui e todo mundo vai comprar, mesmo que seja ruim. E foda-se, vale a pena estimular as pessoas sempre a
continuarem consumindo e jogando fora. Eu acho que dá mais dinheiro, acaba dando mais dinheiro a pessoa jogar fora e comprar alguns anos depois a mesma coisa, só que com outro nome. Sabe? Mas se a gente for pensar do mais na empresa que mais faz isso, por exemplo, hoje é a Konami, né? A Konami tá cagando para todas as coisas clássicas que ela já fez. O que faz com que as pessoas saiam da empresa, não queiram mais ficar lá, e agora só quer saber de, sei lá, fazer jogo mobile, pachinko e futebol, né? Tudo que a Konami faz hoje. E tem gente ganhando dinheiro com as coisas que a Konami fez, entende? O cara que fez o Castlevania ganhou não sei quantos milhões para poder refazer o Castlevania com outro nome, entende? O Kojima, né, assim, claro, ele é super questionável por todos os motivos possíveis, mas, né, Kojima caga numa mesa durante 3 horas, ia ser fenômeno de vendas em qualquer lugar, entende? Espero que ele não lance esse jogo realmente, né, assim, tem coisas melhores pra fazer ainda. Sendo que se o Kojima fizesse esse jogo, ia ser o jogo menos misógino dele, né, se vocês forem pensar. Então, talvez não fosse o pior também. Mas, então, assim, o quanto que... Será que não é um problema de enxergar pouco? Entende? Assim, e ainda é um problema de enxergar jogo, trabalho e comunidade como coisas muito diferentes, entende? Porque parece que, por exemplo, o pessoal dos livros já entendeu, entende? Que booktuber é muito melhor do que tu contratar alguém, né? Hoje em dia fiquei sabendo que as grandes editoras demitiram quase todas as pessoas dos seus departamentos de de divulgação, porque tem booktuber que faz por um mínimo de preço, às vezes até de graça, no amor. E talvez parece que o videogame não consegue se apropriar bem dessa coisa do fã. Eu tenho essa impressão, pelo menos. Né? Sei lá. Quem sabe é Capcom, né? Capcom, que aconteceu essa mesma coisa do Metroid com um jogo do Mega Man, que eles fizeram Mega Man versus Street Fighter. E um cara fez todo o jogo e eles publicaram o jogo, assim, de graça. Então parece mais inteligente, entende? Vocês não acham que é uma falha? Engraçado, hoje é o dia que a gente tá falando mais de mercado, né? Assim, sem falar mal do mercado em si. Então, você não acha que é uma falha de mercado mesmo? Se a pessoa não conseguir enxergar o futuro que o trabalho de fã gratuito tem, assim? Tem empresas que... Só que eu lembro agora... Acho que a SEGA também, ela se aproveitou muito da fanbase, assim, de Sonic pra assim, pôr pra cima, usa as piadas que eles fazem do jogo, e até, pelo que eu entendi, o Sonic Mania, que é aquele jogo mais recente, acho que não é o mais recente, mas um dos mais recentes dela, veio de um trabalho de fãs querendo fazer novos jogos 2D de Sonic. Acho que tem algumas empresas que dão uma olhada pra isso de maneira diferente, mas eu não sei se é a maioria mesmo. É porque a Nintendo fez a cagada na vida dela, né? Tem feito, aliás, porque ela também derruba muito vídeo de YouTube, né? Dos produtos dela, assim. E é absurdo, assim, eu não entendo essa como marketing, né? Assim, esse tipo de negócio. Eu não entendo o que ela ganha com isso. Né? Acho que realmente eles têm algum motivo para não querer que se crie uma cultura além de uma cultura de consumo. Eu imagino que seja porque se você fortalece essa cultura e começa a trabalhar com jogos como as pessoas têm com livros, como parte da cultura e memória das pessoas. É isso, as pessoas vão tomando conta dessas coisas, elas vão começar a criar sozinhas, elas vão logo perceber que elas não precisam de toda essa estrutura da indústria do mercado e tudo mais, e vai durar pouco tempo. Entende? Eu acho que logo elas vão conseguir fazer o rolê mais ou menos sozinho e vai precisar
E não vai dar dinheiro igual o livro, não dá muito dinheiro. Não Ah, sei, mas eu imagino sim. a franquia Harry Potter discorda de toda essa parte. A Não, mas franquia tem Harry Potter, a mulher mas foi a eu- última pessoa que ficou rica de verdade vendendo livro nesse mundo, né? E mas foi olha, totalmente em cima de fanservice, assim. a comparação do mercado editorial como um todo com o quanto filme ou videogame ganha dinheiro, né? Uhum. E olha que livro é uma coisa muito mais estabelecida que a gente consome por um monte de outros motivos, né? Para estudar e tudo mais, e não consegue dar tanto dinheiro quanto um negócio que teoricamente a gente não precisaria, né? Não seria obrigado. Nenhuma instituição tá ainda passando. Olha, você tem que ter jogado tais jogos para para fazer essa prova aqui de seleção. Olha, nós Coisa estamos assim. quase chegando lá. Estamos quase Então. chegando lá. Já pensou? Sabe? Eu acho que ainda existe interesse de manter isso. Eu penso no exemplo do Neverwinter Nights. Toda vez eu falo dele. Que o jogo foi basicamente um template para criar jogos de RPG. A partir deles, a galera criou tanta coisa que a BioWare nunca mais voltou a fazer um jogo desse tipo. Muito louco isso. É um jogo extremamente influente que não tá em nenhuma lista que geralmente ninguém fala, não tá na lista dos jogos mais importantes, mas ou lembrado dos top 50, os top 100 por aí, mas foi a partir dele que veio um monte de Star Wars, Knights of the Old Republic, o Mass Effect mesmo, o Dragon Age e tudo mais. Não, você tá falando do Neverwinter de 91 ou do Neverwinter De 2002. Ah, 2002. Uhum. É que o Neverwinter de 91 ele é online, né? Foi os primeiros MMO, Aham. RPG gráfico. Não, sim, não tem razão nisso. Embora também que isso era uma tendência da época, né? Eu lembro que o terceiro Elder Scrolls, o Morrowind, também veio tinha um CD só para né? Um disco só de assets para te criar dungeons. Então era uma coisa que tava meio na moda na época, né? Porque também era uma época que a questão do mod tava pegando muito forte por causa dos mods de Doom. Era uma coisa que tava bem famosa na época. A gente falou um pouco de mod hoje. E de Warcraft, é verdade. Warcraft também vinha. Eu gosto muito disso que a gente discutiu, dessa ideia de pensar a produção do videogame como um processo que está dentro de um contexto maior, coletivo, né? O que está se construindo. Existe continuidade e existe ruptura nesse processo, né? De memória e de criando novas coisas. De valorizar esse trabalho, né? E, de certa forma, tirar esse trabalho do ciclo de produto aí, né? Que o Lucas falou bastante e tal. Então, sei lá, bibliotecas, ferramentas para hackear jogos e copiar todos os assets e extrair o código e fazer engenharia reversa, né? Enfim, eu fico imaginando assim como que seria a gente ter essas bibliotecas com bons bibliotecários e pessoas que possam, que nem já fazem, né? Mas serem valorizadas pelo que fazem. Todo esse trabalho de preservação, memória e contextualização de uma forma que a gente consiga, sei lá, né? Fazer uns jogos mais legais aí, que tenham uma relação mais transformadora aí com as coisas. Uma vez eu escrevi um artigo sobre a Hannah Arendt, entre passado e futuro, e a questão era a importância da preservação da memória para se evitar, né, aquela coisa óbvia, os erros do passado, a ascensão de forças políticas autoritárias ou totalitárias, tal. Acho que o incêndio do museu se insere nisso, essa
vamos dizer, onda fascista, que eu acho que está tomando conta do mundo, vem junto com um desinteresse pela manutenção da memória histórica, dessas coisas que esse pessoal de humanas valoriza, que é um bando de vagabundo, que não quer produzir. Isso é verdade. E a memória digital já nasceu num contexto complicado. Ela, diferente dos livros e das esculturas e outras coisas do museu, as pessoas já nunca associam o videogame como uma coisa importante para se preservar, parte da memória, da história, para se preservar. Existe uma alienação digital, que a gente falou, de as coisas parece que aparecem na internet, a gente não sabe quem fez, quem está mantendo, não se importa com aquilo, e vai só na obsolescência, consumindo um atrás do outro, sem história, sem se importar. E fica difícil, mas eu concordo que inevitavelmente a gente continuar existindo, como eu disse, uma hora eles vão ser obrigados a fazer isso. Não sei. Janus, tu era a última pessoa no mundo que eu achei que ia ter uma ilusão de progresso no mundo. Assim. Pois é. Uma hora vai acontecer, O videogame faz a gente falar coisas absurdas, né, gente? Assim, uma hora, sim, Uma hora exatamente. Uma hora vai melhorar. Não é um podcast se a gente não falar coisa absurda, né? A gente pensou em fazer esse podcast quando teve o incêndio, né, do museu. E, assim, eu vi muita gente que que sentiu muito, né, a perda dessa memória brasileira, e mesmo pessoas que não estavam, não conheciam talvez o museu, não estavam tão próximas, elas podiam não saber exatamente o que tinha lá, e podiam não saber exatamente os itens e de que época que eram, mas eu acho que todo mundo conseguiu sentir a dor que é você uma coisa sumir para sempre, né? Foi um sentimento muito de luto. Me faz pensar muito nesse momento do videogame hoje, será que a gente não está percebendo que pode existir um incêndio, sabe? Não um incêndio de verdade, mas pode acontecer de certas coisas sumirem para sempre, e só restar pra gente esse luto no final, e a lembrança de que aquilo um dia existiu, apesar de a gente ter certeza que essas coisas não vão sumir. Como a gente tinha certeza que as peças que estavam lá no museu e os documentos não iriam sumir, e acabaram sumindo, né? Eu acho que não foi por acaso que a gente fez esse paralelo, né? Acho que existem... eu não vejo que existem... A maioria das pessoas estejam se preocupando com memória digital, principalmente no videogame, e eu fico pensando, será que quando elas se preocuparem vai ser um incêndio? Vai ser quando as coisas importantes sumirem? E eu acho que eu deixo essa reflexão meio ao contrário do Janus, ser meio para baixo, mas é a que eu tenho para trazer hoje. Mas uma hora vai melhorar, É muito bom. Eu acho que a gente devia acabar todas as frases, né? Porque a gente tem algumas frases horrorosas que refletem a época horrorosa que a gente está vivendo e né, impotente que a gente está vivendo. Mas vai melhorar, assim, com uma crença louca no progresso, assim, né? Mas vai melhorar mesmo. Eu sou do contra mesmo, né? Cercado de pessimista, eu tenho que falar alguma coisa otimista. É incrível. Mas pior do que uma hora vai melhorar, uma hora as empresas vão se dar conta. Uma hora as empresas vão se dar conta que isso aqui que não dá dinheiro é importante também. Mas olha o condicional. Isso se o aquecimento global não destruir a gente.
né? Né? É por isso que eu digo que o maior otimista é sempre o pessimista, né? Porque o pessimista nunca acha que tá na merda de verdade. O pessimista nunca acha que tá na merda. Eu tenho um poema que eu gosto muito. Eu odeio poemas, né? Mas tem um poema que eu gosto, que é do Rogério Skylab, que é sobre um cara que é atropelado. E ele diz, o final do poema é: e embaixo das rodas do automóvel ainda esperava pelo pior. E o Jô Soares disse: pô, mas esse cara é um pessimista. Ele disse: não, ele é um otimista. Tu tá atropelado, morrendo, e tu ainda acha que vai piorar, entende? Não tem como ser mais otimista do que isso. Então, né, Janus é o verdadeiro otimista do grupo por ser o mais pessimista. O que eu queria dizer é que a gente tem que repensar o amor. Eu acho que é principal. Assim. Poderia só acabar aqui e ninguém entender nada, mas enfim. Que lindo. Porque isso, né? A gente tem que repensar o amor, assim. Né? Depois aí acabou o amor, ou repensar o amor. A ideia de afeto é uma que eu tenho gostado muito, porque afeto não é sentimento. Né? Afeto é a viabilidade, a possibilidade de usar o teu sentimento para alguma coisa, ou os sentidos que tu consegue usar o teu sentimento na sociedade. A gente precisa de um novo afeto de amor no videogame. Né? O afeto de amor que a gente tem no videogame hoje, principalmente para pensar a memória, é de tu querer restaurar uma memória exatamente igual de quando tu era criança, de quando era antes, e negar, né, que tu cresceu, e negar que existe uma diferença ali. Né? Não é por coincidência que as pessoas costumam dizer que quando alguém coloca algum tema adulto numa coisa de criança, e tu já é adulto e ouve, tu diz: ou tu acabou com a minha infância. Claro que tu não acabou com a infância, tu acabou com um sentimento que a gente acha que a gente pode voltar a esse sentimento a qualquer momento, e a gente não pode. E quando eu digo acabou o amor também, que a gente tem que repensar o amor, é esse amor que é pelo jogo, mas também é pela empresa, que é pelo sentimento, mas é pela cena da antiguidade do sentimento, não o sentimento em si. A gente tem que repensar o amor, porque a gente tem que amar, não para querer dizer: não, tudo bem que eles tiraram o jogo que eu passei 10 anos fazendo, entende? Que era importante para mim da empresa. A gente tem que amar e chegar para as empresas e dizer assim: bom, se vocês querem construir uma cultura, vocês estão fazendo errado, vocês têm que fazer melhor do que isso. E se a gente quer amar os jogos e a possibilidade de fazer isso, a gente tem que construir um amor de comunidade, né? Que ama a sua comunidade e que tem a possibilidade de construir jogos conjuntos que querem dizer alguma coisa para aquela comunidade. Então, quando eu digo que a gente tem que repensar o amor, a gente tem que repensar ele enquanto afeto. A gente tem que criar um novo léxico, como eu disse antes, novas palavras, para a gente poder criar novas formas de demonstrar amor pelo videogame, que não seja protegendo a empresa, né, e que não seja querendo voltar a um sentimento infantil.